Olá, eu sou Igor Tiping do Construindo e esse vídeo é sobre tecnologia rouba emprego, sim ou não? E como isso afeta o mercado de engenharia e construção. Eu resolvi gravar esse vídeo porque toda vez que eu posto alguma coisa sobre tecnologia na página do Construindo, sempre tem alguém que vem questionar, dizer que isso pode tirar alguns empregos. Eu, sinceramente, achei que a gente já tivesse até superado esse tipo de discurso, mas eu estou vendo que não, isso tem sido recorrente, então eu resolvi gravar o vídeo para explicar alguns pontos, fazer algumas considerações, colocar novas ideias para ver se a gente chega num consenso. Então, primeiro é necessário fazer um desenvolvimento lógico e filosófico em cima da afirmação de que tecnologia rouba emprego. E como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai pegar a afirmação e levar ela para um ponto extremo. Se tecnologia rouba emprego, então o estado absoluto de emprego é o estado sem tecnologia alguma. Então, a gente vai retornar lá para os tempos das cavernas, onde o homem só caçava, tá? E dizer que o estado absoluto de emprego é quando o homem sai para caçar sem ferramenta nenhuma. Nesse caso, estaria todo mundo empregado, certo? Então, saem todos os homens da caverna para caçar com as mãos, não pode usar nenhum tipo de tecnologia, não pode usar arco, não pode usar flecha, e está todo mundo empregado, porque todo mundo vai ter que ir atrás de alimento, enquanto as mulheres ficam nas cavernas cuidando das crianças. Esse seria, então, o estado absoluto de emprego. Quer dizer, todo mundo tem emprego e nenhuma tecnologia é utilizada. Entenda, então, que mesmo que esse seja o caso, não é um caso desejável. O ser humano não quer viver assim, ok? Então, agora a gente leva essa filosofia para o outro extremo. Então, quer dizer, se tecnologia rouba emprego, então quer dizer que os países que têm um maior nível de tecnologia, um maior nível de automação do trabalho, esses países teriam um maior nível de desemprego, correto? Eu quero utilizar aqui alguns países como exemplo. São países que eu considero que têm maior automação da produção. Então, teoricamente, esses países teriam um alto nível de desemprego. Os países que eu selecionei são Japão, Alemanha e Brasil, ok? Por que Japão e Alemanha? São dois países reconhecidamente com alto nível tecnológico. Tá? E são dois países que, coincidentemente, a gente vai pegar os gráficos aqui, são países que perderam a Segunda Guerra Mundial e os gráficos históricos a gente vai considerar a partir do final da Segunda Guerra Mundial, ok? Então vamos lá. Primeiramente aqui para o Japão, se você olhar, eu selecionei aqui embaixo 1º de janeiro de 46, né, seria no pós-guerra até os dias atuais, tá? E aqui, se a gente olhar, aqui não sei se pega toda a série histórica, mas o primeiro aqui é 1963, aqui deve ser próximo de 1950, mais ou menos, tá? Eles não devem ter toda a série histórica. Então você pode ver aqui, se você olhar o nível de desemprego no Japão, o que acontece? Ele, no pós-guerra, ele está sempre abaixo de 3%, principalmente por uma questão de reconstrução do país. Eles precisaram reconstruir um país devastado pela guerra, tá? E, obviamente, eles utilizaram muita tecnologia para isso, eles desenvolveram muita tecnologia para a reconstrução do país, ok? Então, você vai ver que até mais ou menos aqui, 1989, né? Eles têm eles sobe um pouco o desemprego, depois tem uma pequena queda e volta. E você pode ver que nos piores tempos do Japão, que foi lá por 2002 mais ou menos, né? Entre 2002, talvez depois aqui deve ser 2007, próxima crise, 2007, 2008, o nível de desemprego no Japão estava ali próximo dos 5,5%, ok? Esse é o Japão. Agora vamos para a Alemanha. E aqui está o gráfico da Alemanha, tá? A série histórica vem mais ou menos de 1950. Então você vê que o que acontece aqui? Eles saem lá de 12% de desemprego, tá? Nessa época eles tiveram uma inflação muito forte também. E no período de reconstrução da Alemanha, provavelmente esse seja um gráfico da Alemanha Ocidental e não da Alemanha Oriental, período de pós-guerra. Isso cai vertiginosamente, tá? De 12% para próximo de 0% em 1963. Tá? Esse é um período de reconstrução do país. Obviamente, isso depois vai subindo, subindo, subindo. Tá? Extrapola a barreira dos 8%, aqui a queda do Muro de Berlim,
aqui cai um pouco, provavelmente por algum fato histórico, e depois retoma, e vamos dizer que lá no pico, mais ou menos um pouco depois de 2002, né, que eles chegam próximo dos 12%, mas você vê que hoje eles já se recuperaram, então, e estão abaixo de 4%, ok? Então, esses foram dois países com alto nível de automação. Então, você vê que a taxa de desemprego deles está sempre abaixo vamos dizer assim, no geral, eles aqui num certo período ficou acima dos 6% e aqui você vê que retomam boa parte do período eles conseguem ficar abaixo dos 6%. O Japão, se você olhar o gráfico do Japão, o Japão nem extrapola a margem dos 6%. A Alemanha tem um resultado, vamos dizer, um pouco pior, chega a próximo dos 12%, mas hoje consegue ficar ali próximo dos 3,5%. Já o caso do Brasil, que é um país que eu considero um país de baixa automação, alta restrição à tecnologia. A série histórica começa mais ou menos aí 2008, eu acredito, tá? A série histórica do Brasil ainda é bem curta, não tem muitos dados. Então, você pode ver que raramente, quando a gente estava muito bem, a gente estava próximo dos 6%, tá? E se você pegar alguns anos para trás, né, antes, lá no governo militar ou governo Getúlio Vargas, provavelmente a gente vai estar sempre aqui acima dos 12%. Com isso, a gente já pode ter uma pista de que a automação, a tecnologia, ela não tira empregos, ok? Então vamos para o próximo ponto. O próximo ponto que eu queria colocar é que quando surge uma nova tecnologia, a primeira impressão que a gente tem é que isso tira o emprego, mas a gente está analisando isso pontualmente, né? O que ocorre, na verdade, é uma reestruturação da ordem econômica de mercado. Então, o emprego, quando ele some, na verdade, um tipo de emprego, o que acontece é que aquele emprego não é mais necessário. Mas não quer dizer que aquela pessoa que perdeu o emprego vai ficar desempregada, ok? Eu vou citar alguns exemplos aqui, talvez isso fique mais claro um pouco. Por exemplo, quem viveu a década de 80, década de 90, vai se lembrar bem disso. Tá? Era a questão dos datilógrafos. Você andava por aí e você via muito curso de datilografia, muita gente, nossos avós, nossos pais diziam, você precisa ter um curso de datilografia para conseguir se inserir no mercado. E o que aconteceu, mais ou menos lá no meio da década de 90 até o começo do ano 2000, a gente teve uma entrada muito grande dos computadores pessoais nas casas e escritórios. Então, a máquina de escrever ela deixou de ser necessária. Então, o curso de datilografia acabou perdendo todo o seu efeito, o seu apelo. E aí eu te pergunto o seguinte, o computador roubou o emprego? Na verdade, o computador talvez seja a invenção humana que mais gerou emprego. E hoje você pode ver por aí a quantidade de empregos relacionados à computação e tecnologias. Tá, mas e o que aconteceu com o datilógrafo daquela época? Ele perdeu o emprego? Provavelmente num primeiro momento ele perdeu sim, mas como eu disse, tudo depende de um rearranjo de mercado. Muitas das pessoas que tinham esse curso de datilografia que eu conheci naquela época, o que aconteceu com elas? Elas acabaram se especializando em outras áreas. Muitas delas foram para áreas de programação, áreas administrativas, assim. Então não posso dizer que aquelas pessoas realmente perderam o emprego. Elas só tiveram que se readaptar à nova realidade de mercado. Então, o que a gente pode concluir com isso? É que quando um emprego é perdido, quando um tipo de emprego deixa de existir, na verdade você está liberando aquela mão de obra que fazia aquilo para fazer outra coisa. Aquela coisa já não é mais necessária. Então é preciso que essa pessoa que perdeu esse emprego, esse conjunto de pessoas cuja capacidade já não tem mais utilidade para o mercado, é preciso que essas pessoas se especializem em alguma coisa, que elas desenvolvam novas habilidades em outras coisas que agora são necessárias no mercado. Então isso é um rearranjo econômico de mercado. Então, já que a gente está falando sobre o rearranjo da ordem econômica de mercado, eu vou entrar aqui um pouquinho na parte teórica da coisa. Lá pelos anos 1700, tinha um cara chamado Adam Smith e ele publicou um livro chamado A Riqueza das Nações. E o que ele dizia nesse livro? Ele dizia que o mercado ele tem uma espécie de mão invisível. O que seria essa mão invisível? Seria uma lei natural onde não é necessário que nenhum governo, nenhuma instituição controle o mercado, né? que interfira nas ações do mercado. Qualquer coisa que acontecer com o mercado, qualquer alteração na ordem econômica, o mercado se autorregula. Né? Então, se some um emprego, isso automaticamente entra um outro tipo de atividade que pode regular. Então, não tem necessidade
de interferência. E ele diz que isso, aliás, é muito pelo contrário. Toda vez que você interfere no mercado, essa mão congela, quer dizer, ela deixa de agir. Isso atrapalha e muito o mercado. Agora a gente vai vir um pouco mais para os dias atuais e falar sobre uma nova ordem econômica que está surgindo. Talvez isso nos faça compreender melhor as coisas que estão acontecendo no mundo de hoje. E são exemplos bem claros, eu acho que todo mundo aqui já andou de Uber, talvez já tenha ficado num apartamento no Airbnb. Se você ainda não se hospedou no Airbnb, eu sugiro que você tenha essa experiência, baixe o aplicativo aí no seu celular e tente ficar aí alguma vez em um apartamento, em alguma locação do Airbnb, que você vai ver que é bem interessante isso. Mas voltando ao assunto, o que é essa nova ordem econômica? A ordem econômica é o seguinte: a gente tem visto nos últimos anos, né, principalmente no século passado, talvez século retrasado, no início do século passado, com a Revolução Russa, com o marxismo, o que aconteceu? Se demonizou muito a relação de trabalho patrão-empregado. Então, essa relação ficou muito ruim. E essa nova ordem econômica talvez venha para ajudar um pouco a resolver esse tipo de problema. Então, como é que funciona isso? Por exemplo, o Uber. Não existe mais a relação patrão-empregado. O que existe agora é um compartilhamento de risco. Então, o Uber não é mais o patrão e o motorista de Uber não é mais empregado. Entendeu? Então, o que acontece? O motorista compra o carro, né? Então ele assume o risco da propriedade. Então o Uber entra como facilitador. É o Uber que vai arranjar os clientes para o microempreendedor, que é o motorista, que agora é dono do carro. Então o Uber não tem frota de carro. Quem tem o carro é o próprio motorista. O Uber fica responsável por arranjar os clientes para esse motorista. Então é uma parceria comercial e não uma relação empregado-trabalhador. O Airbnb funciona da mesma forma que o Uber, só que para imóveis, né? Então, se você quer alugar um imóvel em qualquer parte do mundo, eles já têm no mundo inteiro. E eles não têm nenhum imóvel, são só as pessoas que compram os imóveis ou já têm algum imóvel e prepara para receber hóspedes. Então, você entra lá no Airbnb e você aluga locações, acomodações no mundo inteiro, apartamento, casa, quartos. Então, veja que isso, na verdade, é um rearranjo da ordem econômica e um compartilhamento de risco. Então, o que está acontecendo no mundo hoje, o que é? É o compartilhamento de risco. E isso traz o microempreendedorismo. Então, cada pessoa deixa de ser um empregado e passa a ser um empreendedor. Então, a economia atual está tendendo muito para esse sentido. Agora eu falei sobre tudo isso e quase não falei sobre o mercado de engenharia e construção, o que isso tem a ver. A gente ainda não consegue enxergar ele como uma indústria. Esses dias eu vi alguma matéria, alguma revista aí, que falava que o trabalhador americano produz 5 vezes mais do que um trabalhador brasileiro. Por que isso? Porque ele é melhor, porque ele tem mais habilidades? Não, simplesmente porque o mercado americano ele investiu mais em tecnologia. Então você tem muito mais ferramentas que aumentam a produtividade do trabalhador. Tá? E só para fazer um adendo aqui, produtividade gera riqueza. Eu não vou entrar no assunto econômico disso, mas isso é um ponto muito importante que talvez eu fale em um outro vídeo. A gente não trata a construção civil, a construção, o mercado de engenharia como uma indústria. A gente não busca processos de industrialização, de formatação, de melhoria de processo. Isso torna a nossa indústria muito atrasada, muito sucateada. Para que a gente melhore nesse aspecto, é preciso que a gente invista muito em ferramentas de todos os tipos, em ferramentas, a gente pode colocar em ferramentas manuais, ferramentas como softwares, tecnologias em geral, tecnologias construtivas. O Construindo trata muito sobre sistemas construtivos otimizados. Quem acompanha a página sempre vê lá. E isso hoje no Brasil desperta um grande interesse, mas em países desenvolvidos isso já é extremamente comum. Então, para que o mercado brasileiro possa avançar, o mercado brasileiro de construção, é preciso que a gente invista mais em tecnologia, derrube um pouco essa crença de que tecnologia traz desemprego, porque não traz desemprego. O que gera o desemprego, na verdade, é a interferência do Estado na economia. A economia tem que ser livre, né? Tem que baixar os impostos. Eu acho que isso é quase que uma unanimidade. Todo mundo sabe que a carga tributária no Brasil é muito alta. Então o Estado tem que interferir menos na economia, tem que taxar menos, tem que regular menos. Isso sim geraria mais emprego. Então por esse vídeo é isso e tchau.